Capítulo 5. A prova. Quieto não. Quieto. Resolver dói. A voz estrondosa de Eldar Tammersmith ecoava pela praça do mercado, afastando a concorrência do burburinho ensurdecedor que era sinônimo de grandes multidões e um pouco de hidromel em excesso. Muitos recém-chegados haviam chegado à clareira nos últimos dias, e muitos outros chegariam durante a noite. Eldar estava em um palco de madeira recém-erguido com vista para a praça do mercado. Sua enorme estrutura fazia o palco de 9 metros de largura parecer mais um grande pódio. Ele esperou o barulho diminuir enquanto a multidão se voltava para ele. Havia 300 ou 400 pessoas aglomeradas na praça do mercado. Famílias inteiras vieram celebrar a demonstração de valor dos jovens e participar das comemorações depois. É uma honra para mim dar as boas-vindas a todos em nossa aldeia. Comida e hidromel serão fornecidos a todos, o quanto for necessário para encher suas barrigas e aquecer seus corações. A multidão irrompeu em um coro de aplausos. Riste chamou a atenção de Kallen e revirou os olhos na direção de Dan. Dan ergueu a caneca no ar, rugindo em agradecimento para o céu, enquanto sua mão livre envolvia a cintura de uma jovem Diol, evidente pela forma como seu cabelo estava trançado na parte de trás em nós retorcidos. Riste e Kallen decidiram que evitariam o hidromel naquela noite. A prova já seria difícil o suficiente sem começar o dia com tambores batendo em suas cabeças. Como todos sabem, continuou Eldar, há séculos, os jovens das aldeias, em seu 18º verão, reúnem-se aqui, na orla da floresta de Ol, para participar da prova. Eles passarão 3 noites nas profundezas da floresta com apenas uma faca e um arco. Pois essas são as 2 coisas que garantirão que nunca passem fome. Eles precisam mostrar que sabem como sobreviver sozinhos antes que possamos deixá-los sair para o mundo. Assim tem sido e assim será. Vamos em grupos, nunca menos que 2, e nunca mais que 4, para forjar laços que durarão a vida toda, pois nenhum peso é pesado demais quando compartilhado. Mas ouçam com atenção. Não levem isso de ânimo leve. A floresta de Ol é um lugar perigoso à noite, e há coisas maiores do que pinheiros-lobos que vagam por suas profundezas. Ela já ceifou a vida de muitos. Houve um silêncio momentâneo. A confusão anterior cessou quando a multidão foi levada pelas palavras ameaçadoras de Eldar. Por isso, há muito tempo é assim que cada grupo deve retornar com a pele de um predador. Vocês devem enfrentar o que temem, e conquistá-lo. Só então passarão pela prova, pois tudo o que buscam está do outro lado do medo. No entanto, o grupo que retornar na 4ª manhã, após a 3ª noite, com a pele do predador mais perigoso será anunciado como vencedor da caçada e, é claro, receberá a bolsa dos vencedores. Por esta noite, bebam bastante, comam bem e aqueçam-se perto do fogo. Ouçam os conselhos dos seus pais, os melhores conselhos das suas mães, e riam com os seus irmãos. Amanhã, vocês entrarão na floresta como meninos e retornarão para nós como homens. Eldar ergueu sua caneca de hidromel no ar, imitado pela multidão. Aqueles sem caneca ergueram os punhos cerrados. Kallen sentiu uma onda de orgulho invadi-lo ao cerrar os dedos e erguer a mão no ar. Um fogo ardia na boca do estômago de Kallen enquanto Eldar proferia as bênçãos dos deuses. Que a mãe te abrace e o pai te proteja. Que o guerreiro guie sua mão e a donzela guie sua mente. Que o ferreiro mantenha sua lâmina afiada e o marinheiro te leve à praia seguras. O sol ainda não havia nascido acima das montanhas a leste, mas Kallen não conseguia dormir. Ele olhava para o horizonte enquanto passava a faca sobre uma pequena pedra de amolar, repetidamente. Quão afiada uma faca pode ser? Kallen não tinha ouvido ela entrar na cozinha. Ela olhou feio para Kallen enquanto ele a imitava, no tom mais agudo que conseguiu alcançar. Você sabe que eu consigo te ouvir, né? Ela saiu para a varanda, cutucando o ombro de Kallen com o seu enquanto se sentava ao lado dele. Ela lhe entregou um pouco de pão e queijo, que ele aceitou com um sorriso sem graça antes de voltar o olhar para a distância nebulosa. Desculpe, Kallen suspirou, dando de ombros. Ela deixou passar alguns instantes antes de falar novamente. Você está pensando no Ain, não é? A faca parou de se mover para frente e para trás na pedra de amolar. Kallen nem tinha percebido que ainda estava afiando a faca. Virou a cabeça para responder a ela, mas assim que encontrou seu olhar, imediatamente baixou os olhos para o chão, o ar escapando do peito. Sentiu o toque suave da mão dela na lateral de sua bochecha, enquanto ela lentamente virava sua cabeça de volta para o rosto dela. Ele ficaria orgulhoso, Kallen. Posso não dizer isso com frequência, mas estou orgulhosa. Você é meu irmão e me dá um pé no saco na maior parte do tempo, mas estou orgulhosa de você. Ela o puxou para um abraço, envolvendo-o firmemente pelos ombros.
Vamos entrar e tomar chá com a mamãe e o papai. Guarde a faca até chegar à floresta. Ela não pode ficar mais afiada. Com isso, ela limpou as migalhas de pão do vestido, levantou-se e voltou para a cozinha. Kallen tinha certeza de que jamais entenderia ela. Num minuto, ela zombava dele, no outro, dizia que tinha orgulho dele. Ele esperava que todas as mulheres não fossem assim. Ele jogou o resto do pão e do queijo na boca, embainhou a faca e a guardou de volta na mochila. Em seguida, seguiu ela até a cozinha, com cuidado de colocar a pedra de amolar de volta na prateleira perto da porta. Freys e Vars entraram na cozinha pouco depois de o sol atingir o topo da montanha. A luz da manhã fez Kallen estremecer enquanto se mexia na cadeira. Vars acariciou a cabeça de Kallen com carinho. Um sorriso caloroso pairava em seu rosto enquanto olhava para o sol nascente e depois para Kallen. Havia ansiedade na maneira como Frey se movimentava pela cozinha, servindo canecas fundas de chá de raiz de Arlen para todos. Você sabe que eu odeio chá de raiz de Arlen, protestou Kallen, torcendo o nariz ao sentir o cheiro de terra que emanava da caneca. Kallen Brir, você está prestes a entrar em uma floresta perigosa por 3 noites. Vai ser frio, escuro e úmido. Há animais lá dentro com dentes e garras. A raiz de Arlen manterá sua mente focada. Eu sou sua mãe. Beba seu chá. Kallen encarou as costas de Freys enquanto engolia um gole de veneno disfarçado de chá. Vars trocou um olhar com ela, e ambos caíram na gargalhada, para a grande irritação de Kallen. Certo, depois que todos terminarmos este chá delicioso, disse Vars, outra risada escapando quando Kallen lhe lançou um olhar fulminante, devemos ir. Os Avel provavelmente já devem estar lá. Não tenho tanta certeza sobre o Dan. Eu diria que o Tarn teve que arrastá-lo para fora da cama esta manhã. Falou sem parar com aquela pobre Ol ontem à noite, antes de desmaiar. Isso fez com que Kallen sorrisse, mas logo foi dissimulado por outro gole de chá. Quando se reuniram e partiram em direção à orla da floresta de Ol, as ruas estavam cheias de gente. O som das crianças brincando se misturava ao canto dos pássaros da primavera, que se chocava contra o rolar das rodas enquanto os comerciantes posicionavam suas carroças, tentando vender o que restava de suas mercadorias. A prova sempre trazia consigo um burburinho de excitação que combinava com a tensa expectativa que pairava no ar. De vez em quando, alguém parava Kallen para lhe desejar boa sorte e trocar algumas palavras com Vars e Freys, comentando o belo rapaz que Kallen havia se tornado. Ele teria apreciado os elogios se o dia fosse diferente. Assim, assentiu e agradeceu, com a mente ocupada com outras coisas. Certo, vá em frente, e eu te encontro na floresta, disse Vars. Acho que devo dar uma olhada em Tarn e Dan, para garantir que estejam todos prontos para partir. Você sabe como eles podem ser. Ok, querido. Freys o beijou na bochecha e continuou a arrastar Kallen e ela pelas ruas. Assim que chegaram aos limites da cidade, após serem parados para um tapinha nas costas e um sorriso de felicidade a cada 10 passos, o resto da jornada até o ponto de encontro não demorou muito. Havia centenas de pessoas nos limites da floresta de Ol, vindas de todas as aldeias para testemunhar o início da provação dos jovens. A pequena bandeira vermelha empoleirada em um pódio de madeira deveria marcar o ponto de encontro, mas não tinha muita utilidade escondida na multidão. Kallen, Freys, ela, aqui. Kallen reconheceria a voz estridente de Elia Avel em qualquer lugar. Ela era uma mulher pequena e facilmente excitável. Seu cabelo castanho avermelhado estava preso em um rabo de cavalo impecável, realçando suas maçãs do rosto salientes e seu sorriso largo. O comportamento efusivo de Elia contrastava com a natureza estoica de Lafs. Talvez eles se equilibrassem. Era difícil imaginar como Elia seria sozinha se aquele fosse seu equilíbrio. Elia o puxou para um abraço apertado, seu corpo esguio capaz de demonstrar bastante força quando estava animada. Ah, Kallen, vocês estão todos tão crescidos. Olha só, perdeu toda aquela gordurinha de bebê. Kallen estremeceu quando ela beliscou sua bochecha, o sorriso sincero nunca desaparecendo de seu rosto. Elia, eu. E você ficou tão alto. Está quase tão largo quanto seu pai agora. Elia, você só me viu ontem, Kallen retrucou, afastando-a. Mãos investigativas. Seu sorriso se transformou momentaneamente em uma carranca. Kallen e Rist trocaram um breve aceno antes que a atenção de Elia se voltasse para Freys. Como você está esta manhã, Freys? Animado para ver nossos meninos se tornarem homens? Nosso Rist também está terrivelmente animado. Não está, querido. Elia voltou seu sorriso radiante para o filho, com uma expressão de expectativa no rosto. Rist revirou os olhos.
Sim, mãe. Bufou, com um toque de exasperação na voz. Lançou um sorriso irônico para Kallen e sussurrou: ela está assim a manhã toda. Eu sei que ela está feliz, mas, pelos deuses, eu queria que ela pudesse ser feliz de uma forma menos irritante. Estou de ótimo humor esta manhã, Elia. Obrigada, disse Freys. Um olhar de desaprovação deixou Kallen e Riste saberem que ela tinha ouvido o que Riste disse. É realmente um dia de orgulho para todos nós. Onde está Lars? Eu esperava que ele já estivesse aqui. Ah, ele está conversando com Erdart, organizando tudo para as festividades. Hidromel extra de Miltov, alguns peixes de salme, e ouvi rumores de que Torvan pode estar chegando com seus bastões de luz, disse Elia em um sussurro abafado. E Vars, ele está a caminho. Ele foi ver como Tarn e Dan estavam. E Linda saiu cedo esta manhã para colher bagas de miril para tingir suas roupas, e você sabe como esses dois ficam quando deixados sozinhos. Elia ergueu uma sobrancelha, cheia de conhecimento. Ah, sim, sim. Eles dormiriam a provação inteira se fossem deixados por conta própria. Lá estão eles, disse ela, com um tom divertido na voz. Não demorou muito para Kallen perceber o que a divertia. Vars, Dan e Tarn abriam caminho penosamente pela multidão. Vars liderava o grupo. Havia um passo cauteloso em seus passos e um sorriso hesitante surgiu em seu rosto, que ameaçava se transformar em riso. A boca de Tarn estava franzida enquanto marchava à frente de Dan, virando a cabeça a cada poucos segundos para olhar para trás, como se esperasse que Dan desaparecesse no ar. Dan caminhava penosamente atrás dos dois homens, arrastando os pés pela grama como se levantá-los para andar fosse um esforço maior do que ele conseguiria. A letargia induzida pelo hidromel era evidente a cada movimento forçado. Seus olhos estavam afundados em poços profundos, enquanto seu cabelo e roupas davam a impressão de que ele havia dormido em um arbusto, e depois sido arrastado para fora dele. Ele soltou um suspiro exagerado quando finalmente pararam em frente ao grupo. Uma risada zombeteira escapou da boca de Riste. Dan, você está fantástico. Deve ter dormido a noite toda. Dan rosnou, estreitando os olhos e torcendo o nariz. Parecia todo o esforço que ele conseguia fazer. Sua língua, normalmente rápida, o havia abandonado. Vamos, rapazes. Deixem o Dan em paz. Embora o martelo batendo na cabeça dele provavelmente já seja castigo suficiente, tenho certeza de que Tarn já lhe deu uma bronca para a eternidade, disse Freys com uma sobrancelha erguida. Tarn apenas franziu a testa e bufou frustrado em concordância. Agora que estamos todos aqui, como vocês estão se sentindo, rapazes? Vocês têm tudo o que precisam. Bem, tudo o que eles podem trazer é uma faca e seus arcos. Então, se esqueceram de alguma coisa, tem mais com que se preocupar. Freys ergueu levemente a sobrancelha e ela entendeu que era hora de encerrar a frase. Sim, tenho tudo, disse Kallen. Eu também. Verifiquei 2 vezes antes de sairmos de casa, respondeu Riste. Tarn deu uma cotovelada nas costelas de Dan, o que provocou um grunhido agudo. Eu tenho tudo, Dan tossiu. Tarn enfiou a mão num saco que trazia pendurado nas costas. Quase me esqueci. Estes devem servir perfeitamente. Só os terminei anteontem à noite. Do saco, tirou 2 cintos de couro, entregando um a Riste e outro a Kallen. Kallen passou os dedos pelo cinto. Era de um marrom escuro intenso, macio ao toque e resistente. Cada costura era impecável e o mais próximo possível da perfeição. Tarn era amplamente conhecido como um dos melhores curtidores e artesãos de couro de todas as aldeias. Ele poderia facilmente ter vendido cintos por 2 ou 3 marcos de prata cada para um comerciante que se dirigisse a Giza ou Argona. Obrigado, Tarn. Eu não. Kallen começou. Não precisa dizer nada, Kallen, disse Tarn. Somos uma família, todos nós. Cuidem uns dos outros lá dentro. Kallen assentiu e imediatamente ajustou o cinto em volta da cintura. A conversa continuou por um tempo. Eles discutiram o clima que esperariam nas próximas 3 noites, onde os garotos deveriam montar acampamento e outros detalhes que já haviam discutido centenas de vezes. A atenção de Kallen estava diminuindo quando a multidão se dirigiu ao pódio. Os líderes de cada um dos 7 conselhos da aldeia estavam reunidos no alto do pódio. 4 homens e 3 mulheres, com Erdart à frente. É ótimo ver todos vocês aqui, reunidos em tão grande número para se despedir dos nossos jovens em seu rito de passagem, disse Erdart. Esta é uma tradição de longa data nas aldeias, e tenho orgulho de vê-la continuar. Erdart voltou à fila com os outros anciãos, dando a cada um a oportunidade de fazer um breve comentário.
Cada um falava de orgulho, tradição e honra. Suas palavras imitavam as daquele que falará antes deles. Está na hora, disse Eddard, depois que cada um dos anciãos disse o que tinha que dizer. Sua voz se elevou acima da multidão tagarela. Todos os grupos podem, por favor, se despedir e depois ir para o braseiro. Kalen virou-se para a mãe e o pai e imediatamente perdeu o fôlego quando Freys o puxou para um abraço tão forte que poderia ter sido usado para incapacitar um urso. Quando ela finalmente o libertou de suas garras, Kalen se viu encarando o pai. Var simplesmente colocou as mãos nos ombros de Kalen e pressionou sua testa suavemente contra a dele. Eu te amo, filho. Ele deu um beijo na testa de Kalen, e nenhuma outra palavra foi trocada. Tente não passar fome aí dentro, disse ela. E lembre-se de não deixar nenhuma gota venenosa de Tarim tocar sua pele. Kalen riu. Também te amo, mana. Ele recuou lentamente e depois se virou. Dan e Rist se juntaram a ele depois de se despedirem. Eu realmente queria que minha mãe tivesse um pouquinho menos de energia. Rist riu. Kalen respondeu com uma risada de concordância, enquanto Dan apenas resmungou. Noite difícil, Dan? Talvez 4 ou 5 hidroméis a mais. Ah, que droga, Rist. Eu tinha planejado ir para a cama bem mais cedo. Era para ser só um drink. É sempre só uma bebida com você, disse Kalen. Os garotos continuaram a brincar juntos enquanto se aproximavam do braseiro que marcava o início da prova, acenando e cumprimentando aqueles que reconheciam pelo caminho. Kalen notou Curtis, Fritz e Deneildon cerca de 100 passos adiante, na fila. Sentiu uma leve pontada de raiva crescer em seu peito. Respirou fundo algumas vezes e voltou a concentrar sua atenção nos amigos, que trocavam insultos em seu ritmo habitual, com algumas respostas atrasadas de Dan. Kalen balançou a cabeça enquanto observava os dois. Uma trombeta soou atrás deles, seguida rapidamente por uma flecha flamejante disparada acima deles, espalhando fumaça atrás de si. A flecha pousou firmemente no grande braseiro cheio de madeira embebida em óleo. Com um som sibilante, o braseiro irrompeu em uma explosão de chamas. A provação começa, gritou Eddard. Ao longo da fila, jovens avançavam em direção à floresta. Alguns demoraram um pouco mais que outros, mas acabaram seguindo o exemplo dos que os precederam. Bem, disse Kalen, soltando o ar que havia prendido desde que a flecha acendeu o braseiro, acho que é melhor irmos. Rist respondeu com um sorriso rápido e um aceno de cabeça, jogando a bolsa no ombro. Dan resmungou. Kalen tinha a sensação de que aquela era a conversa mais intensa que conseguiriam obter dele naquele dia. Deveríamos tentar encontrar um riacho o mais rápido possível para encher nossos odres de água, sugeriu Rist. Kalen assentiu. Seus olhos se fixaram na linha das árvores. Ao chegarem à orla da floresta e atravessarem sua borda externa, Kalen sentiu o peso familiar no ar a cada respiração. O ar denso e úmido pressionava seus pulmões. Depois de cerca de meia hora de caminhada, ele começou a se acostumar um pouco com a sensação, mas não o suficiente para o seu gosto. É tão estranho, comentou Rist, inalando profundamente. O que você quer dizer? Kalen respondeu enquanto tropeçava na raiz desenterrada de uma árvore gigantesca. É estranho como é difícil respirar aqui. As outras matas ao redor das vilas não parecem ter o mesmo efeito. Bem, Teren sempre conta como os gigantes governavam estas terras e usavam magia para construir esta floresta. Ele disse que eles costumavam cantar para as árvores e que conseguiam criar bosques inteiros em apenas algumas semanas. Talvez seja magia. Você certamente não acredita nesses contos de fadas, Kalen. Havia uma expressão de zombaria no rosto de Rist. Kalen franziu a testa. Você não pode mesmo achar que todas as lendas são mentiras? Todas as histórias de Teren, apenas inventadas para entreter as pessoas? Os bardos sempre falam sobre o Círculo dos Magi no norte, mesmo aqueles que chamam a Ordem de Traidores. Estão todos mentindo. Rist deu de ombros. Talvez. Ele franziu a boca. Não sei, talvez haja magia em algum lugar bem longe da clareira, e não estou dizendo que haja, mas só posso acreditar no que vejo. Não no que alguns viajantes nos dizem porque querem nossas moedas. Ah, vocês dois podem ficar quietos, Dan gemeu. Vocês estão me dando dor de cabeça. Deve haver um riacho a cerca de meia hora de caminhada a leste. Se conseguirem ficar quietos até lá, talvez um pouco de água possa me acalmar. Rist e Kalen riram da explosão repentina de Dan, mas concordaram em segui-lo pela densa folhagem enquanto ele liderava o caminho. Não demorou muito para que ouvissem o borbulhar de um pequeno riacho em meio à névoa constante de sons da floresta. Kalen parou,
fechou os olhos e respirou fundo. Se concentrasse, conseguiria distinguir cada um dos sons individualmente. O doce chiurear dos passarinhos enquanto passavam o dia, alheios ao mundo exterior. O zumbido e o estalo dos milhares de insetos que dominavam o solo da floresta. O estalar e o estalar dos galhos quebrados sob o peso de coelhos, veados e, ocasionalmente, de um gato que voava entre as árvores. Calem! Calem! A voz de Dan atravessou a barreira sonora. Quer parar de sonhar acordado? Estou com sede e precisamos chegar à caverna antes que fique tarde demais. Não queremos ficar vagando por aqui no escuro. Calem abriu os olhos, soltou um suspiro suave e correu atrás de Dan e Riste. Os poucos servos que estavam bebendo no riacho quando os meninos chegaram desapareceram no mato quase no mesmo instante em que Calem os viu. Dan e Riste se ajoelharam na beira da água e mergulharam seus odres. Um silêncio acolhedor substituiu o vai e vem habitual enquanto Dan continuava a se lamentar por causa da dor de cabeça. Bem, até agora, tudo bem, disse Calem enquanto se agachava ao lado de Riste e mergulhava seu odre no riacho. Nenhum pinheiro-lobo à vista, nenhum dos gatos gostou de nós e não comemos nenhuma fruta venenosa. Gosto da positividade, respondeu Riste, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. O sol uivava enquanto eles atravessavam a floresta. O estômago de Calem doía. Ele não comera nada desde aquela manhã, quando ela lhe dera um pedaço de queijo e pão. E, a julgar pela luz fraca que atravessava a copa das árvores, isso já fazia algumas horas. Dan abateu 2 coelhos com seu arco enquanto caminhavam por entre as árvores, mas não seria muita carne para dividir entre os 3. Nenhum dos animais parecia prestar muita atenção neles enquanto caminhavam pela floresta. De vez em quando, avistavam um gato observando-os à distância, mas nunca chegavam muito perto. Segundo Dan, eram apenas filhotes, o que preocupava Calem um pouco. Aqueles gatos jovens já eram quase do mesmo tamanho de Faenir. Eles também não tinham visto um único pinheiro-lobo, o que não decepcionou Calem. Os selvagens não eram tão amigáveis quanto Faenir. Dan parecia ter se recuperado da dor no corpo causada pelo hidromel que o havia incomodado mais cedo naquele dia e, lentamente, ele se tornou menos brusco. Quanto tempo falta para chegarmos àquela caverna, Dan? Gritou Riste, alguns metros atrás da dupla da frente. Não deve demorar mais de meia hora nesse ritmo, Dan respondeu. Onde acampar tinha sido um tópico de discussão muitas vezes nos dias que antecederam a prova. Eles precisavam de um lugar que fosse protegido das intempéries, mas também estivesse perto de uma fonte de água. Ter uma fonte de água por perto era crucial. Não apenas para beber, também seria a maneira mais fácil de encontrarem o jantar sem ter que ir muito longe. Havia peixes no rio, e veados e coelhos precisavam de água tanto quanto eles. Um pouco de paciência, e eles não passariam fome nos próximos dias. Estou vendo logo ali na frente, gritou Dan, acelerando o passo. Deu de ombros brevemente para mover os 2 coelhos que estavam pendurados ali para uma posição menos precária. Calem ergueu a cabeça do chão da floresta e viu as árvores se abrirem ligeiramente em uma clareira rochosa. Um riacho serpenteava pelo centro. Era bem maior do que o riacho onde haviam parado antes, mas seu ritmo era bem mais lento. Do outro lado do riacho, Calem viu o que eles tinham vindo buscar. A entrada de uma pequena caverna, aninhada na parede rochosa e irregular, abafada pela densa floresta ao redor. Alguém que não estivesse procurando poderia facilmente ter perdido a visão. Sem dizer uma palavra, Dan saltou da margem do rio, pousando habilmente em uma pedra que se projetava acima da superfície da água. Esta noite já vai estar fria o suficiente sem que nossas roupas estejam molhadas, gritou Dan de volta ao perceber que Riste arqueava uma sobrancelha. Riste olhou para Calem e deu de ombros. Com Dan na liderança, eles atravessaram o riacho, pulando de pedra em pedra. Ah, merda! Gritou Calem quando seu pé escorregou na superfície lisa de uma pedra plana coberta de musgo verde e marrom. Fez de tudo para não cair de cabeça na água. Deixou os ombros caírem e se resignou a se arrastar pelo resto do caminho através do riacho lânguido. O sorriso irônico no rosto de Dan só piorou a situação. Ao chegar ao outro lado do riacho, Calem chutou o ar enquanto tentava em vão sacudir a água de dentro da bota. Ele deveria saber que Dan faria parecer mais fácil do que era. A caverna em si se estendia apenas uns 6 metros para dentro da rocha, o que era perfeito para Calem. Ele não queria que algo se esgueirasse das profundezas por trás dele enquanto dormia. As paredes estavam cobertas de vegetação em alguns trechos, cobertas de musgo verde e pequenas flores roxas com veios carmesim. Um aroma desagradável invadiu o nariz de Calem, que ele não conseguia identificar. Bem, não é o palácio de Al-Nasla, comentou Riste enquanto afastava uma pilha de pedras com o pé,
mas não é tão ruim assim. Mais limpo que o meu quarto, tem até flores. Rist estendeu a mão e arrancou uma flor roxa do meio do musgo. Não toque nisso, rugiu Dan. Ele arrancou a flor da mão de Rist com um golpe rápido. Por que você fez isso? Rist xingou, acariciando a marca agora avermelhada nas costas da mão. Essa é a brasa púrpura. Se você a tivesse segurado por mais tempo, suas mãos teriam parecido estar em chamas, disparou Dan. Você não leu sobre ela naqueles seus livros? Rist olhou feio para a parte de trás da cabeça de Dan. Vocês dois são como crianças, juro pelos deuses, Kallen riu. Mas falando sério, o Dan tem razão, não toquem nessas flores. Rist franziu o lábio superior e deu um passo para longe da parede da caverna enquanto olhava as flores roxas de soslaio. Kallen teve que conter o riso ao olhar para Rist. Certo, Dan, você pode segurar a barra enquanto Rist e eu juntamos lenha para a fogueira antes que a noite caia? Quero ver se consigo encontrar plantas e ervas úteis também. Elas podem ser úteis. Dan já estava deitado na terra batida, com a cabeça apoiada em uma pedra. Parece um plano para mim, Kallen. Considere o forte defendido. Ele fechou os olhos enquanto puxava o arco até o peito e arrastava a aljava para perto. Kallen começou a protestar, mas se rendeu à realidade de que Dan provavelmente ainda tinha mais chances de acertar uma flecha em um possível atacante naquela posição do que Kallen com os olhos abertos, em pé. Por mais idiota que pudesse ser às vezes, era como se tivesse nascido com aquele arco nas mãos. Rist apenas deu de ombros para Kallen e acenou com a cabeça em direção à floresta. O suco do coelho caiu no queixo de Doi Kallen enquanto ele cravava os dentes na perna, ansioso para tirar a carne do osso e levá-la para o estômago roncando. Ele usou a manga para limpar as gotas amarelo-acastanhadas que brilhavam à luz do fogo. Com um pouco de sorte, Rist acendeu a fogueira pouco antes do pôr do sol. Kallen nunca dominara o truque com uma faca e uma pedra, não que isso importasse, contanto que sua barriga estivesse cheia. Sabe de uma coisa, Dan? Você é meio babaca, mas sabe cozinhar coelho, disse Rist, com naturalidade, enquanto limpava o osso com os dentes. Kallen nunca gostou muito de carne de coelho. Geralmente era seca e dura, mas ele não ia reclamar. Dan soltou um bufo, espalhando pedaços de coelho meio mastigado pelo fogo, o que provocou um coro de risadas de Rist e Kallen. Você está bem aí, Dan? Kallen riu, tossindo enquanto tentava conter as ondas de riso. Cai fora, Dan engasgou, respirando fundo para se acalmar. Quando terminaram, Dan juntou todos os ossos e o jogou no rio. Não queremos nenhum gato do mato ou pinheiro-lobo andando por aqui, procurando a carne que costumava ficar nesses ossos. Kallen sentiu o sono se aproximar. Com a barriga cheia e o fogo pulsando por toda a pequena caverna, tudo o que conseguia fazer era manter os olhos abertos. Apertou o casaco mais forte em volta do corpo e se arrastou para a terra. Não era o lugar mais confortável para dormir, mas achou incrível como uma refeição quente e uma fogueira quente podiam fazer a argila dura parecer um colchão de penas de ganso. Ele viu os olhos de Dan e Rist se fechando também. Um pouco de sono era bem merecido para os três. Kallen aioque ao som do que ele pensava ser alguém revirando uma das sacolas. Seus olhos estavam grudados com manchas de sono, que ele esfregou com as costas da mão. Dan, sussurrou ele, a voz ainda abafada pelo cansaço. Seus olhos meio acordados viram uma silhueta do outro lado da fogueira, perto da bolsa de Rist. Devíamos todos ter adormecido sem apagar o fogo. Um som baixo e estrondoso, interrompido por um ronco abafado ocasional, veio de quem quer que estivesse perto das bolsas, ou poderia ter sido Dan roncando. Kallen se levantou com dificuldade. O cansaço da caminhada do dia tornava a tarefa mais difícil do que deveria ser. Ele esfregou os olhos cansados novamente, enfiando os dedos nas dobras e arrastando-os pelo rosto como se quisesse abrir as pálpebras e trazer sua visão de volta ao normal. Rist, o que você está fazendo? Kallen suspirou. As brasas da fogueira forneciam pouca luz, e a escuridão ainda cobria a entrada da caverna, obscurecendo a floresta. Kallen franziu a boca, frustrado com a falta de resposta. Rist, o quê? Kallen se levantou de um salto, cambaleando para trás. A figura encolhida sobre a bolsa de Rist virou o corpo de lado, permitindo que Kallen visse a imensa sombra que ela projetava na parede da caverna. Rist! Dan! Acorde! Tem um urso, porra! O sangue desapareceu de seu rosto ao ver a figura imponente do urso pela primeira vez à luz moribunda da fogueira. Seu pelo espesso, marrom escuro, estava salpicado de manchas escuras e pegajosas de sujeira, ou sangue. Era difícil dizer. Tinha o rosto amassado, com orelhas curtas e arredondadas. Olhos negros como azeviche.
dentes de alabastro e garras que faziam os dedos de Kallen parecerem minúsculos. Kallen viu Rist saltar de sua posição adormecida, balançando a cabeça para frente e para trás enquanto processava o que estava acontecendo. Havia uma expressão de puro horror em seu rosto quando o urso se ergueu sobre as patas traseiras, com a cabeça raspando o teto de pedra irregular da caverna. Devia ter uns 3 metros de altura. Um rugido irrompeu de suas mandíbulas agora abertas, mas foi interrompido por um forte ruído, seguido por um baque surdo. A pluma de peru de uma das flechas de Tarmpin agora se projetava do peito do urso. O rugido que o urso inicialmente pretendia empalidecera em comparação com o trovão visceral que agora irrompia de sua boca aberta. Com ele, veio um jato de cuspe e catarro, acompanhado por um sopro violento de carne em decomposição. Abaixando o tronco rente ao chão, o urso uivante lançou seus ombros enormes em direção a Rist. Seu pescoço grosso e musculoso colidiu com o externo dele com estrondo, lançando-o para trás na escuridão. Uau! Outra flecha agora se projetava do ombro direito do urso. Kallen nem se lembrava de ter visto Dan se levantar. Mesmo assim, lá estava ele, com o arco erguido, a corda esticada até o canto da boca, uma linha tênue de concentração. Ele apertou os olhos para enxergar na luz fraca. O urso soltou outro rugido estrondoso. A acústica natural da caverna amplificou o som, e Kallen e Dan estremeceram enquanto seus ouvidos latejavam de dor. Naquele momento, o urso atacou, suas pernas sólidas e robustas carregando seu corpo gigantesco a uma velocidade que Kallen não conseguia acreditar. Ele sacou a faca da bainha enquanto a criatura se aproximava. Outra flecha acertou seu ombro. O som foi abafado pelas pedras e pedaços de argila levantados pelo ataque febril do urso. Dan se jogou para longe, colidindo com a parede da caverna. Kallen não teve a mesma sorte. Ele brandiu a faca quando o topo do crânio do urso o atingiu no ombro, fazendo-o girar no chão duro. Uma dor lancinante percorreu seu torso. Quando o urso ergueu a cabeça, Kallen avistou sua faca, cravada até o cabo no pescoço do animal. Ele cambaleou para a direita enquanto suas patas cambaleavam. Tanto a faca quanto as flechas o feriram gravemente, e os ferimentos estavam cobrando seu preço. Seus movimentos eram lentos, cada passo cuidadoso em direção a Kallen parecia consumir toda sua energia. O coração de Kallen batia forte no peito enquanto a enorme criatura se aproximava. As pernas agora bambas do urso ergueram seu corpo imponente apenas por pura força de vontade. Sem nenhum aviso, o urso desabou. O chão tremeu com o impacto, nuvens de poeira obstruindo a pouca luz que havia. Kallen levou uma vida inteira para se levantar. A dor aguda que subia pelo lado direito do corpo o distraía da dor em todos os outros lugares. Ele encontrou Dan de pé sobre o corpo encolhido do urso. Seu tamanho ainda apavorava Kallen. Ele ainda estava vivo, respirando lenta e ofegante. Cada respiração era pesada, áspera, enquanto o urso tentava em vão puxar o ar para dentro dos pulmões em colapso. Dan sacou uma flecha da aljava e apertou o punho firmemente em volta da haste. Mesmo sob a luz fraca, Kallen viu seus dedos ficarem brancos devido ao aperto. Ele ergueu a flecha e, com uma careta de arrependimento, cravou-a diretamente no tecido mole na lateral da cabeça do urso. A respiração parou. Dan ajoelhou-se e colocou a mão no pelo do pescoço do urso. Melhor que tenha sido rápido, suspirou pesadamente, com os ombros caídos. Havia um silêncio pesado no ar. Os únicos sons eram o ranger dos galhos e o assobio do vento, acompanhados pelo canto dos grilos. Seu ombro doeria pela manhã. Na verdade, já doía. Pessoal, chamou Rist, ele está morto. Kallen não conseguia parar de tremer. Ouviu Dan suspirar e, embora não conseguisse enxergar através da escuridão que se intensificava à medida que o fogo diminuía, percebeu que havia erguido os olhos para o céu. Sim, Rist, o urso está morto. Kallen franziu a testa enquanto olhava para a silhueta curvada de Dan. Certo, ótimo, disse Rist. Sua voz tremia, e Kallen podia ouvir a secura em sua garganta. Rist devia ter empurrado uma tora na fogueira, pois ela cuspiu brasas no ar, e a caverna ficou um pouco mais clara. Ele estava totalmente visível agora, parado perto da fogueira. Sangue seco e sujeira grudavam em seus cabelos escuros. Seu casaco estava coberto de argila e poeira, e alguns rasgos e cortes escorriam pela manga esquerda. Em sua mão, segurava o crânio de um veado, jovem, a julgar pelo tamanho. Estava manchado de cinza pela sujeira e sem carne. Não vou voltar a dormir.